chamada está sendo gravada. Bom dia, pessoal. Então, nós vamos começar hoje uma aula. Estou no terceiro ano P do Colégio Estadual. Está dando microfonia porque eu estou trabalhando com dois vídeos, né? Então, vou virar a câmera aqui para vocês verem os nossos alunos do terceiro ano P do Colégio Estadual, tá? Disciplina de matemática. E eu vou trabalhar um pouquinho hoje com vocês com o conselho de classe. Vou ligar isso aqui. Não vou precisar mais filmar aqui no celular. Sobre o conselho de classe, que é uma atividade muito importante, não só para vocês, como para nós. Então, assim, conselho de classes tem que perder aquela coisa que é de falar mal de alunos. A gente vai para o conselho de classe para a gente tentar ver possibilidades de auxiliar vocês, tá bom? Então, a gente vai passar uns slides e, no fim, a gente vai trabalhar um pouquinho com o conteúdo de matemática também. Pode passar, Arthur? Então, o objetivo da aula eu coloquei como analisar o comportamento gráfico das funções, visto que a gente está trabalhando funções, né, com vocês. Então, eu pensei, vou finalizar eles trabalhando com gráficos de funções depois, tá? Beleza? Então, primeiro. Então, gente, o que é um conselho de classe? Conselho de classe, então, é uma instância colegiada da escola. Quem que participa no conselho de classe? Vocês sabem? Professores, pedagogos e quem? Representantes de sala, de classe, né? Quem que é o representante da sala? Vocês sabem que vocês têm 1 minuto destinado para o conselho, vocês podem participar e tal. Mas, assim, no nosso colégio, o conselho de classe já começa bem antes, né? Primeiro, qual que é a primeira etapa do conselho de classe que a gente faz aqui no colégio? Pré-conselho. Aonde acontece o pré-conselho? Dentro da sala, né? Onde que a pedagoga vem e faz o quê? Fala sobre como está o nosso comportamento. Como estão as disciplinas, né? Como é feita a questão dos professores também, né? O que os professores estão fazendo, deixando de fazer, isso e aquilo, né? Então, é realizado um pré-conselho com vocês. Partindo desse pré-conselho, é realizado um pré-conselho com os professores também. Individualmente, né? A pedagoga nos chama e fala, olha, gente, o que está acontecendo? Foi dito isso, foi dito aquilo, né? Depois, em último ponto, que nós fazemos o conselho de classe geral, que daí nós nos reunimos entre professores, direção, pedagogas, né? E os representantes, a gente faz a finalização. Os representantes, então, eles não ficam todo o período, né? Eles ficam, acho que 5 minutos, eles têm um tempo de fala deles também, que eles têm que levar um texto, né? Uma fala deles sobre o conselho de classe também. Então, assim, gente, primeiro de tudo, vocês precisam acabar aquela coisa de pensar que o professor fala mal de vocês em conselho de classe. A gente vai fazer uma delimitação do que está acontecendo com a sala e com vocês especificamente e tentar discutir formas de ajudar vocês. É claro que nós também discutimos daquele povo que gosta de conversar, né? Porém, entretanto, a gente discute formas de fazer com que vocês permaneçam um pouco mais em silêncio. Como é o caso, um dos casos, que vocês já são terceirões, que não é preciso mais fazer, é o mapa de sala, né? Mapa de sala, a gente também organiza ele via conselho de classe. Lembram disso? Então, gente, nós temos a função principal dentro de um conselho de classe de analisar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes de uma forma ampla, crítica e pedagógica. Você também não vai ficar discutindo a vida do aluno por discutir. Você tem que ter um respaldo pedagógico disso, né? Então, vamos lá. Vamos conversar. O que está acontecendo? O que pode ser feito diferente? Professor, eu fiz assim, ó, e está sendo legal. Eu deixo os alunos ficarem em duplas, em trios, né? Eu gosto que eles rotacionem. Fiquem cada pouco num canto da sala para trocar de colegas, para trocar de atividades, né? Que também é uma ponte geral. E quanto ao conteúdo, vocês lembram que às vezes eu gosto de chamar vocês para virem ao quadro, né? Que vocês também resolvem os exercícios, também é uma forma de aprender. Então, assim, quando eu, professora Priscila, chamo vocês para frente, não é uma questão de punição, vocês sabem isso, né?
Então, assim, eu gosto que vocês resolvam os exercícios no quadro, porque às vezes vocês se entendem melhor com outro colega resolvendo do que comigo. Existe também uma outra etapa de um conselho de classe que a gente também pode utilizar, é da autoavaliação de vocês. Vocês fazem autoavaliação? Vocês já pararam para pensar? Por que eu fui mal naquela prova de matemática de logaritmo? O que aconteceu? Já fizeram essa avaliação interna também? Né? Então, a nossa prova de logaritmo foi semana passada, né? Então, cuidado para não ter esses mesmos deslizes nas próximas, né? Beleza? Pode continuar, por favor? Então, gente, qual que é o objetivo desses conselhos de classes que nós realizamos? Realizamos 3 conselhos de classe durante o ano, sendo os 2 primeiros a nível mais, a gente relata mais tranquilo, e o último com aprovações e reprovações, né? Aprovações para o conselho de classe e tudo mais. Então, o conselho de classe não se limita apenas a discutir notas. Um parênteses aqui. Não vou fazer parênteses. Alguém passou por conselho em matemática? Não, né? Vocês são de exatas, né? Vocês são de exatas. Você acha que alguém passa por conselho em exatas? Continuando aqui, voltem. Então, nós temos que fazer o quê? A gente analisa o desempenho dos alunos, né? Participação, frequência, né? Comportamento, aprendizagem, né? Se tem algum problema de aprendizagem. Eu, professora Priscila, gosto muito assim, eu tenho muito cuidado com os alunos, principalmente que sento lá no fundo, que eles me olham assim, ó, com o olhinho mais fechadinho assim. Eu sempre relato, ó, gente, tem que dar uma olhadinha na necessidade de usar óculos. Então, são coisinhas que a gente discute com os outros professores, porque às vezes só eu que vejo. Às vezes outro professor fala, nossa, olha, sabe o que eu percebi? Que realmente, né, tá acontecendo isso. Então, daí a gente vai conversando entre nós. Identificar as dificuldades individuais ou coletivas, né? Por exemplo, terceiro ano P. Ninguém está aprendendo matemática. O que está acontecendo? Será que é problema da matemática? Ou talvez um déficit de tabuada, de potências, né? De frações, né? Então, isso aí tudo a gente vai. Dá para a gente fazer de alguma outra forma? Vamos trabalhar. Propor estratégias de intervenções pedagógicas, como eu falei. Refletir sobre a prática docente. Por exemplo, eu nessa sala eu gosto de trabalhar vocês em grupos, que eu acho que rende mais. Será que está certa a minha prática? A gente tem que repensar, assim. Eles gostam. Será que está certo? Será que se eu colocar individual, um atrás da carteira, não vão produzir mais? Não, né? A resposta já está aí, né? Garantir que as decisões sejam justas, pedagógicas e baseadas, então, nessas evidências. Pode passar? Então, como funciona? Como eu falei, ao final de cada trimestre, no caso, a gente se reúne, posteriormente, todos aqueles outros que são feitos também em sala, né? E a gente vai reunir e vai discutir sobre isso. Principalmente, nós focamos muito também nas frequências, né? A gente sempre briga com vocês por causa das frequências, não faltarem e tal. A gente fala também sobre a questão dos simulados que a gente tem que fazer, né? E tudo mais, né? Pode passar, Arthur? Gente, por que o conselho de classe, então, ele é tão importante na vida de um aluno? Porque ele garante aquele olhar humano, sabe? Integral sobre o aluno. Sempre falam assim, porque tem muitas inteligências artificiais, porque daqui a um tempo os professores vão ser substituídos por inteligências artificiais. Gente, nós olhamos para vocês de forma humana. A gente olha, né? Eu posso falar, porque eu tenho aborrecentes em casa também, né, meus adolescentes. Né? Então, assim, eu olho vocês como os meus filhos, né? Então, a gente olha com aquele calor, né, aquele olhar mais matriarcal também, né? Não fica pensando só no aluno como a pessoa que não para de conversar, né? A pessoa que precisa de uma atenção especial, né? Então, assim, fortalece a equipe entre os professores, né? A gente faz essa troca entre os professores. Às vezes, o Abner, às vezes, está com problema lá em português, com a professora do português. A professora do português fala, o Abner está com algum problema, não sei o quê. Eu falo, é mais focal, porque comigo ele está legal. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer, né? Então, assim, eu volto a falar. A gente não se reúne para falar mal de vocês.
A gente se reúne para discutir como trabalhar com vocês, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fortalecer, então, o trabalho entre os professores, contribuir para o desenvolvimento das práticas mais justas, inclusivas e inclusivas, né? Por que inclusivas? Porque nós também temos as pessoas que são laudadas. Então, a gente também tem que ter esse olhar mais atento para as pessoas que são laudadas, né? Então, temos que cuidar também. As pessoas que... Cadê a pessoa que fez cirurgia esses dias? Faltou hoje? Está no médico, né? Ela precisou fazer uma cirurgia, a gente também tem que ter um olhar mais detalhado para ela, né? A nossa amiga que quebrou o pé no começo do ano, né? Também a gente tem que estar um pouco mais atento a isso também. Por isso, dessa questão. Outra coisa muito importante no final do ano, então, é esse fechamento do ano letivo, essa intervenção. Será que o aluno, né, dá conta do ano que vem? Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Gente, partindo disso, eu trouxe aqui só uma questão dos gráficos para vocês, para a gente só finalizar. Então, assim, como nos conselhos de classe, a gente também trabalha com números, a gente também trabalha com porcentagens de aprovações, porcentagens de frequência, né? As pedagogas estão sempre batendo aqui, né? Como é que está a frequência, como é que está a porcentagem? A gente também pode trabalhar graficamente isso. Então, eu trouxe um gráfico aqui do PIB brasileiro. Vocês lembram o que é PIB? Produto Interno Bruto. Professor de Geografia, tá? Parabéns. Mas também está explicado ali, né? Nós temos que tipo de gráfico ali? Um gráfico de linhas, né? E o que ele está apontando nesse gráfico? O ano a porcentagem, né? Como que está esse produto interno bruto em questões de crescimento, decrescimento, posso falar em constância, né? Então, nós temos dados até o ano de 2023. Até o ano de 2023, nós estávamos com 2,9% de evolução em relação ao ano anterior, né? Então, para isso, a gente também utiliza-se é você que passa, eu estava passando aqui. Já estava passando porque está aparecendo para os alunos também, né? Então, posso dar até uma passada aqui, ó. Está passando no Educatron. E o meu Educatron aqui na sala, ele não tem câmera, né? Então, eu tenho que trazer o notebook para a sala, daí eu faço esse bem bolado aqui. Então, tá. Então, a gente pode concluir que o produto interno bruto, ele depende da produção de serviços em determinadas regiões do Brasil. Logo, está em função dessas produções e serviços, né? Então, vamos lá. Quais são as formas matemáticas que representarmos dependências entre quantidades? A gente pode trabalhar em relação aos gráficos, o que mais? Tabelas, o que mais? Funções, né? Então, são várias formas que a gente pode apresentar essas relações, né? Pode passar. Então, a gente pode, representação algébrica, qual que é a forma da representação algébrica? É aquela que quando a gente constrói a função, aquela lei de formação, né? Do jeito que vocês estão vendo também em recomposição de aprendizagem, lembram? Por meio das tabelas e por meio de gráficos também, né? Então, pode passar. Por um exemplo, essa função aí, ela é uma função de primeiro ou segundo grau? Primeiro grau, por qual motivo? Ela não tem quadrado, ela tem 2 elevado a x. O x tem potência 1. Então, se ele está elevado a 1, ela é uma equação de primeiro grau, né? E agora, o que a gente vai pensar sobre aquele 1? O que é aquele 1? Ele tem um nome especial, né? Qual que é o nome dele? Coeficiente linear. E ele representa o que, esse coeficiente linear? Onde o gráfico corta o eixo do y. E o 2, ele também tem um nome especial? Coeficiente angular. E o angular é responsável? Pela inclinação também, né? Se ela é positiva, negativa, se ela é crescente, decrescente e tudo mais. Então, ali, de novo eu passando. Então, ali nós temos uma representação algébrica. Pode passar. Agora, a gente tem uma representação o quê? De tabelas, né? Então, a gente vai colocar valores de x, atribuir valores de x e encontrar valores de y.
Pode passar? Então, ali nós temos a tabela. Qual é a última parte? Gráficos. Temos ali a representação gráfica da mesma função. Então, ela é representada através de uma reta, porque ela é uma equação de primeiro grau, né? Isso aqui é só um apanhadinho geral para a gente finalizar os nossos estudos, ok? Pergunto, vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao conselho de classe? Não. Tranquilos? Então, tá bom. Muito obrigada. Então, assim, professora Wanda, eu vou finalizar a gravação aqui, que já deu 1 minuto, né? A quantidade. E eu vou continuar com os alunos trabalhando os gráficos aqui e todo o restante da aula programada, tá? Obrigada, professora, e vou finalizar a minha gravação aqui. Deixa eu parar aqui. Tchau. Beijos, tchau.